E aí, pessoal? Beleza? Quanto tempo, hein? Bom rever pessoas aqui. Olha lá, né? Sandra Bullock, pessoal aí, né? Trenzinho, né? Então, olha só. Cadê? Tem mais gente que eu conheço. Oh, lindeza, né? Saudade de tu. Pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo com vocês? Hoje o nosso tempo é extremamente curto, né? É mais para dar uma orientação para vocês aí com relação à prova de amanhã, com relação à geopolítica, certo? Pessoal, é importante a gente falar o seguinte, né? Nós já discutimos muitas coisas aqui, né? Já tivemos discussões muito densas aqui sobre uma matéria. E o que é importante vocês pensarem é o seguinte: a geopolítica, ela trabalha com, na verdade, 3 vertentes. O que a gente chama de aspectos populacionais, vocês lembram disso, né? Que é a questão populacional. O aspecto relacionado à urbanização, tudo isso com relação ao Brasil. E também um aspecto relacionado à economia internacional, ou simplesmente a questão econômica, tá? Muitas coisas que nós discutimos nas nossas aulas, inclusive eu lembrei muito de vocês aí, né, quando a gente estava falando muito sobre a questão ambiental, vocês lembram? E, infelizmente, aconteceu aquela triste tragédia ali, com relação a Brumadinho. Nós discutimos muito sobre essa questão ambiental, como que as coisas são feitas, né? E isso tem a ver com o quê? Com a questão econômica, né? Então, por exemplo, eu imagino que a questão geopolítica, nós temos que trabalhar os conceitos populacionais. Vocês lembram que eu falei com vocês? População economicamente ativa, população, né, não economicamente ativa. Tudo isso, existe uma grande possibilidade de ser cobrado de vocês. Mas eu tenho a simples questão aqui. Nós não podemos trabalhar a questão populacional sem lembrar dos processos migratórios, né? Eu vou bater nessa tecla com vocês, tá? Porque alguma coisa me diz que o processo migratório relacionado a esse aspecto populacional vai cair para vocês em prova, tá? Questões migratórias internas e questões migratórias também externas. A gente chama de estrangeiros, né? Venezuelanos, bolivianos e haitianos. Guarda essas 3 etnias, tá? Vocês vão lembrar de mim amanhã, eu tenho certeza disso. Venezuelano, fugindo muito dessa questão da ditadura na Venezuela, né? Entrando lá por Pacaraima, no extremo norte do Brasil, lá no estado de Roraima, né? A questão dos bolivianos, entrando principalmente pelo Acre, tá? E também pela região de Mato Grosso, nos municípios que nós chamamos de transfronteiriças, né? E também relacionado às questões, né, dos haitianos que entram aqui por meio dos coiotes, que inclusive a Polícia Rodoviária Federal, eles atuam muito em cima disso, que são aqueles traficantes que recebem para poder permitir o processo migratório de forma clandestina no Brasil. Tá? E os haitianos sofrem muito com isso aí, porque, em média, é R$5.000 que eles gastam para ter essa presença do coiote, facilitando a entrada deles aqui no território brasileiro. Então, quando a gente fala esse processo migratório aqui, populacional, tome muito cuidado com essas questões, tá? Porque envolve fronteira, envolve Polícia Federal, né? Então, seria algo vinculado à geopolítica muito direcionado ao que vocês, espero, né, que todos aqui, né, vão trabalhar com isso aí, né? Todos não tem jeito, porque não tem vaga para todo mundo, mas espero que, né, grande maioria aqui estejam lá. Muito bem. A urbanização. Vocês lembram que eu falei com vocês alguns conceitos de urbanização, né? Região metropolitana. Também falei com vocês de migrações inter e intra-regionais, que tem a ver também com o processo de urbanização, né? Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de um processo de urbanização, o que é isso aqui? Vocês lembram que eu falei com vocês que está vinculado a um desenvolvimento horizontal das cidades? Que é quando eu tenho um processo de espaço contínuo de crescimento das cidades? Lembrando, né, que é diferente eu falar urbanização e urbano. Vocês lembram qual que é a diferença? Urbanização, o espaço ele é contínuo. Urbano, o espaço é descontínuo. O que significa isso? Grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Belo Horizonte, são cidades extremamente urbanizadas. Ou seja, o desenvolvimento horizontal delas não permite que eu tenha espaços vazios de uma cidade para outra, por exemplo, né? Que também nós podemos chamar de processo de conurbação, tá? Que é quando eu tenho a união de municípios sem a delimitação de fronteiras visíveis.
Tá? Então, no caso aí, isso é o que a gente chama de urbanização. Urbano é quando eu tenho aglomerados urbanos, porém eles são separados por regiões de sítio. E lembrando que sítio tem a ver com a topografia. Então, é quando eu tenho um espaço urbano aqui, outro espaço aqui, e entre eles eu tenho um espaço vazio. Isso é o que eu chamo de urbano. Então, quer dizer, eu tenho uma aglomeração urbana aqui e outra aqui, ó. Mas elas não são unidas pelo processo de conurbação, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: é muito comum, geralmente, quando cai provas relacionadas à urbanização, alguns termos, por exemplo, megalópole. O Brasil tem uma megalópole? Não. O Brasil ele tem um projeto de megalópole, que seria o quê? A união de duas ou mais cidades globais. E essa união tem tudo a ver com o processo de urbanização. Ou seja, eu teria a união de Rio de Janeiro com São Paulo, por exemplo. Tá? E essa união tem a ver com os fluxos trocados entre essas cidades. Que fluxos são esses? Demográficos, mercadorias, né, telecomunicações, transporte. Tá? Diferentemente do que nós temos já internacionalmente falando. Boston, nos Estados Unidos, né? Região de Tóquio, a região de Londres até o norte da Itália. Então, quer dizer, isso são megalópolis. No Brasil, nós temos projeto ainda de megalópole e, claro, as duas cidades globais que nós temos, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que São Paulo é pelo aspecto econômico, né? Ou seja, é o que a gente chama da capital econômica do país, né? Que sem ali você não tem como se diz, né? Um fluxo de capital, tá? E o Rio de Janeiro muito voltado para a questão turística, principalmente. E lembrando que eu falei com vocês que quando a gente fala de urbanização, a gente também fala de rede urbana. E eu falei com vocês o seguinte: existe um cara que é o Walter Kristaller que fala que a intensidade, ou seja, a fragilidade ou o fortalecimento de uma rede urbana vai depender das disparidades regionais. Ou seja, quanto maior a desigualdade eu tenho entre as regiões brasileiras, mais fraca será a minha rede urbana. Então a tendência, né, de uma rede urbana bem estabelecida, bem forte, bem, né, articulada, é quando eu tenho desigualdades menores entre as regiões. Então, no caso do Brasil, nós temos uma rede urbana extremamente fragilizada. Por quê? Quando a gente pega a região norte, região centro-oeste, são chamados de vazios demográficos. Né? Então, quer dizer, lembrando que uma rede urbana, ela se dá por meio de fluxos. Correto? E esses fluxos também são demográficos. Na verdade, é o fluxo populacional que vai definir muitas coisas. A questão de mercadorias, a questão de transporte, né? É o fluxo populacional que faz com que as pessoas intensifiquem na questão estrutural das cidades. Então, quanto maior a aglomeração de pessoas, maior infraestrutura eu terei, né? Para atender essa demanda. Ok? Então, cuidado, porque a rede urbana do Sudeste é muito bem articulada. Mas Centro-Oeste, Norte, né, são extremamente fragilizadas. Porque nós não temos fluxos integrados, né, principalmente demográficos, nessas duas regiões especificamente. Tá? Uma outra coisa também, eu sonhei, tá? Sonhei. Falar de ocupação na região Norte. Ah, vai desmatar a Amazônia, o pessoal está ocupando lá. Quais são os motivos de desmatamento da região amazônica pelo processo de urbanização? A questão do extrativismo, principalmente vegetal, né? As questões relacionadas à indústria madeireira, tá? E a questão mais no interior da região amazônica é pela pecuária. Né? Você pode falar agropecuário, não tem problema nenhum. Porque envolve questões agrícolas e questões da pecuária, que tem uma coisa relacionada com a outra. Tá? Agora, nas regiões de fronteiras agrícolas, é quando eles falam da fronteira da região norte com o centro-oeste. E aí se dá o desmatamento pela expansão da soja, principalmente. Tá? E
não somente da soja, mas o que vem crescendo muito no Brasil hoje é o aumento da cana-de-açúcar. Tá? Então, quer dizer, as questões hoje relacionadas ao desmatamento da Amazônia, nós temos fluxos relacionados ao setor agropecuário, mas aproveitamentos diferenciados do setor agropecuário, dependendo da região que eu estou analisando. Então, por exemplo, eu posso cobrar lá um mapa, né, lá, e mostrar uma região de desmatamento aqui, ó, verdadeiro ou falso, falando que isso aqui se dá pelo aproveitamento agrícola da região. Isso aqui está totalmente falso. Tá? Por que que não é agrícola? Porque agrícola parte do princípio de cultivos agrícolas. E nós sabemos que no interior da região amazônica, o solo é pobre, porque ele é frequentemente lixiviado. Vocês lembram quando eu falei dos biomas da floresta amazônica? Né? E eu falei lá que o solo ele é frequentemente lavado pela água da chuva? Então, quer dizer, se é um solo frequentemente lixiviado, o aproveitamento agrícola dele é baixo. Tá? Agora, agropecuário, aí sim eu estou relacionando a questão da pecuária. E a região de fronteira, obviamente, né, ligado ao avanço do agronegócio, principalmente da soja e atualmente também pela questão da cana-de-açúcar, que vem crescendo muito no Brasil. Tá? Questão açucareira, questão de produção de combustível, né, principalmente aí relacionado ao etanol. Tranquilo, moçada? Tá? Espero que vocês estejam lembrando de tudo isso que nós falamos aqui. Tá? Tá lembrando, Sandra Bullock? Tá? Tá lembrando de tudo? Né? A velocidade está máxima, né? Porque agora chegou ao fim mesmo. O ônibus vai ter que parar. Né? Amanhã o ônibus vai ter que estacionar aí. Não é isso? Bom, e a questão econômica? Moçada, né, claro que eu estou colocando pontos principais de várias conversas que nós já tivemos aqui, mas a economia, eu tenho a impressão que isso aqui vai vir muito forte, tá? Na prova. A questão dos BRICS. Por quê? Isso mostra a relação comercial do Brasil com relação ao mercado estrangeiro, tá? E é claro também que outra coisa que vem muito forte trabalhando aqui é o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa. O Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, que tem os cinturões agrícolas chamados de belts. Vai que aparece lá essa palavrinha, né? Que o Brasil perde para os belts. Isso aqui significa cinturões agrícolas, tá? Que fica na região, principalmente dos grandes lagos dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Brasil é o segundo país que mais exporta grãos, principalmente a soja, tá? Isso mostra que a nossa balança comercial, ela tem um superávit baseado na matéria-prima. Só que uma matéria-prima primária. O que significa isso? O setor dela é o setor primário, que é justamente o primeiro processo de extração que eu tenho. Então o Brasil, ele vai ter um superávit no setor primário e ele vai ter um déficit, principalmente no setor relacionado à tecnologia. Tecnologia, que é o setor quaternário, vocês lembram que eu falei com vocês que a população brasileira que está inserida hoje no setor quaternário é de 0,01%? Tá? Por quê? Porque o Brasil não investe em tecnologia. Inclusive, quem precisa trabalhar aqui tem que ter uma mão de obra extremamente qualificada. Tá? E eu falei também que existe uma situação comprometedora, que o Brasil hoje tem dois fluxos de desemprego, né? Aquele que é menos qualificado e aquele que é qualificado demais também. E muitos acabam migrando para outras regiões para prestar serviço, ou para outros países que vão aproveitá-lo melhor, né? Porque o cara que se qualifica demais, muitas vezes não consegue ser bem sucedido aqui no Brasil, infelizmente. Isso mostra que a nossa balança comercial, então, tem um déficit muito grande da tecnologia. Então, o que significa isso? O superávit é que eu vou exportar mais do que importar. Então, isso acontece com o setor primário no Brasil. E o déficit vai acontecer com uma importação maior que a exportação. Se eu compro mais e vendo menos, eu tenho um déficit.
Tá? Então, aonde que o Brasil tem um déficit? Na tecnologia. Aonde que ele tem um superávit? No setor primário. Beleza? Eu estava falando justamente dessa galera aqui, dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Por que eu acho que isso pode comprometer, né, muito essas questões internacionais na prova? Porque é o seguinte, o Brasil ele mantém uma relação comercial, principalmente com a China, né, que é hoje uma das grandes potências econômicas do mundo. Tá certo? E aonde nós temos o maior mercado consumidor do mundo pelo seu aspecto populacional, acima de 1 bilhão de habitantes. Certo? Então, o que acontece hoje? O Brasil ele tem uma grande relação com a China, mas, ao mesmo tempo, ele tem também uma preocupação com a presença chinesa em território brasileiro, que é a questão dos dumpings, né? Que é quando nós temos a entrada de empresas chinesas aqui, que começam a vender muito mais barato do que as empresas que apresentam as suas montadoras aqui, e que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque não são empresas nacionais, né? São empresas multinacionais que mantêm as suas montadoras aqui, tá certo? Que é no caso da Volkswagen, que é a questão da Ford, e por aí vai, né? A Fiat. Só que o que acontece? Se, de repente, esse público, essa mercadoria chinesa, ela começa a penetrar no país, ela começa, então, a quebrar essas outras empresas. Porque o preço, né, da mercadoria chinesa vai ser vendido muito mais barato do que se você estiver comprando um carro, por exemplo, que é fabricado aqui no Brasil, de uma dessas multinacionais. Né? Então, quando isso acontece, a China domina sozinho o mercado. E isso é o que a gente chama de dumping. Né? Então, quer dizer, o Brasil tem uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que o Brasil também vem exportando tecnologia para a China. Pode acreditar. Né? Os aviões da Embraer, principalmente relacionado à Embraer, que vem numa discussão muito grande com a questão da Boeing. Né? Porque a Embraer ela tem uma característica marcante por ser brasileira. E está exportando tecnologia, principalmente para os chineses. Mas a relação comercial do Brasil com a China tem os seus prós e contras. Por exemplo, eu exporto avião, mas compro seda. Então, quer dizer, né, eu tenho que saber o que eu vou fazer com essa seda para não criar um mercado competitivo aqui dentro do Brasil com as nossas indústrias têxteis. Igual eu dei o exemplo para vocês, né, que o Brasil, tudo que é importado, o brasileiro adora. Né? A qualidade pode ser pior, mas é importado. Então eu prefiro ter uma seda chinesa do que ter uma seda, né, de Gramado. Né? A minha seda é chinesa. Mal sabe ela que às vezes o produto é inferior àquele. Tá? Mas é importado. Então o brasileiro vai lá e compra a seda chinesa, deixa de comprar a seda brasileira e começa a quebrar as indústrias têxteis no Brasil, enfraquecendo a economia. Né? Questões relacionadas à crise econômica no Brasil. Quando a gente fala crise econômica no Brasil, não é só no Brasil, não. Né? Hoje nós temos uma economia extremamente globalizada. Tá? E essa globalização ela vem muito por causa daquele processo histórico que eu falei com vocês, da questão do capitalismo. Né? Que foi ilustrado na figura dos Estados Unidos desde a época lá, antes da Guerra Fria. Vocês lembram da conferência de Bretton Woods, né? Quando foi criado o Banco Internacional, quando foi criado o Fundo Monetário Internacional, e que acabou ligando todas essas economias? Então, quer dizer, hoje nós temos uma economia globalizada. Mas eu também falei com vocês que tem um termo novo surgindo, que é a glocalização. Né? E esse termo vem ganhando cada dia mais espaço na mídia. Por quê? É uma globalização respeitando as questões culturais. Né? Respeitando, vamos colocar entre aspas, porque não é um respeito tão grande assim não, mas são respeitos destinados a alguns povos, a algumas culturas, como por exemplo na Índia, né, que lá o McDonald's lá faz o hambúrguer de soja porque a vaca é sagrada lá para eles. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos alguns termos que vêm surgindo na economia que merecem o nosso cuidado. Né? A globalização, ela vem muito da questão econômica, tá? Mas já é um processo que já vem acontecendo há mais tempo. E o processo de globalização se dá basicamente
pela questão econômica, mas principalmente pela questão cultural. Tá? Então a globalização, ela vem, e dentro desse processo de globalização, você pode ter uma glocalização, que é quando pontualmente eu respeito algumas questões étnicas, tá? Respeitando uma determinada cultura, um determinado povo. Tá certo? Então, são 3 elementos que eu acho assim, quando se fala em geopolítica, vocês têm que estar atentos. As questões populacionais e o comportamento populacional, e o comportamento se dá por processos migratórios. Todo mundo que migra, migra em busca de algo melhor. Não é? Alguém migra em busca de algo pior? Né? Por exemplo, minha querida, você troca de namorado. Você vai querer um pior que você já tem? Não. Se você migrou, é porque você quer algo melhor. Não é verdade? Pode não ser. Você vai descobrir depois. Né? Aí você faz uma migração de retorno. Tá? Que, inclusive, quando a gente fala de migração interna no Brasil, hoje está aumentando o fluxo consideravelmente daquelas pessoas que migraram do Nordeste para o Sudeste, não foram bem-sucedidos aqui e agora estão retornando principalmente para o Nordeste. É muito comum cair para vocês um mapa lá, ó, mostrando, né, um fluxo muito grande aqui, ó, do Sudeste para o Nordeste e perguntar que tipo de processo migratório é esse no Brasil hoje. É a migração de retorno. É o cara que veio para cá, principalmente lá nas décadas de 50, 60, quando nós tivemos o êxodo rural, que depois, né, de não ser bem sucedido aí, acabou retornando para o Nordeste, que foi a sua cidade de origem. Então, moçada, amanhã, né, na hora que vocês estiverem lá de frente para a prova, espero que vocês lembrem muito de mim, né, positivamente, obviamente, né. Tome muito cuidado com as leituras de mapas, gráficos, tá? Gráfico, mapa. Por quê? Muitas vezes a resposta está ali, tá? Na análise de um gráfico, na análise de um mapa, na análise do fluxo, está ali, está explícito ali. Então leia com cuidado. Nunca, isso já é uma dica importante, tá? Sempre desconfiem de questões que utilizem determinismos na geografia. Sempre, nunca, né? Por quê? Porque geralmente essas questões estão erradas. Porque na geografia, principalmente a geografia humana, que é a geopolítica, não existe soberania. Não existe absolutismo, né? Existe o relativismo. Depende, né? Eu vou relativizar algumas situações para ver se elas são cabíveis aqui ou não. Então, quer dizer, né, na hora que você estiver lendo a questão, vê isso. Né? Ela nunca, sempre, já desconfia. Né? Você vai ler o contexto, você vai ler o resto. Mas, muitas vezes, na hora que a sua memória faltar ali, você fala assim, bom, mas o professor falou que talvez esses termos que utilizam de determinismo são termos equivocados. Tá? Principalmente quando nós trabalhamos as questões populacionais. Tá? Vocês lembram dos tipos migratórios que nós temos? Interregional, entre regiões. Intrarregional, dentro de uma mesma região. Só que vocês lembram que eu falei com vocês que a escala de região é relativa? Depende o que eu estou considerando como sendo uma região. Então, na hora que vocês estiverem lendo lá, está falando de algum processo migratório, observe o que a questão está chamando de região. Né? Se aquilo é algo, né, que você pode considerar como sendo verdadeiro ou não. Tá? Outra coisa que é muito comum também, alguns termos mais técnicos, que o CESP adora cobrar. Periferias materialmente esquálidas, são favelas. Né? Termos pejorativos jamais são permitidos na geografia. Que gera discriminação, que gera questões étnicas, raciais. Né? Uma vez eu vi uma questão muito polêmica do CESP falando o seguinte, que na verdade não existe raça entre humanos. Ou melhor, não existe a diversidade de raça entre os humanos. A diversidade que nós temos é étnica. Porque a raça é uma só, é a raça humana. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com esses termos. E vocês vão fazer uma prova extremamente polida, uma prova destinada ao ensino superior. Né? Então, alguns conhecimentos são construídos ao longo da vida de vocês como, né, formados e como profissionais que vocês são. Então, quer dizer, tomar muito cuidado com isso. Rede urbana, eu acho que está muito tranquilo para vocês. Né? Eu acho que dentro da rede urbana é a teoria dos lugares centrais de Walter Cristalli,
que sempre uma rede urbana ela vai se desenvolver no primeiro momento de um lugar central. Então, primeiro eu vou ter uma centralidade para depois eu ter uma descentralização. Lembrando que a primeira fase da constituição de uma rede urbana se dá pela centralidade. E lembrando que essa centralidade tem a ver com as funções das cidades, não com a localização geográfica dessas cidades. Né? As funções é que são centrais, e não o posicionamento das cidades que são centrais. Tá? Cuidado com isso aí, que isso aí é uma teoria dos lugares centrais do Walter Cristallia, que eu falei com vocês que foi aquele geógrafo alemão lá. Né? E com relação à economia, que eu acho que eles vão bater muito em cima disso, questão do desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que nós tivemos um exemplo muito claro disso. Eu lembro que a gente até, na nossa última aula, nós tivemos uma discussão muito interessante, muito rica aqui da questão do aproveitamento, da gestão ambiental, né? A questão em prol do lucro, que muitas vezes você acaba não respeitando as legislações ambientais e acabam gerando tragédias aí. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso é uma pauta, não, obviamente, Brumadinho, mas Mariana. Né? Ali houve uma negligência, ali houve um problema relacionado à questão ambiental, à gestão ambiental. E a gestão ambiental é matéria de vocês. Né? Então, quer dizer, aquele negócio do sistema de gestão ambiental, a questão relacionada ao poder de polícia, a questão da fiscalização, todas aquelas demandas que nós discutimos, né, que o meio ambiente perde espaço, muitas vezes, para a questão econômica. Né? Então, quer dizer, promover o desenvolvimento, porém, não necessariamente preservando os recursos naturais para gerações futuras. Então, isso não é desenvolvimento sustentável. Hoje, o que se prega na gestão ambiental é a sustentabilidade. Né? Ou seja, eu posso desenvolver sim economicamente, eu vou desenvolver sim economicamente, porém preservando os recursos naturais para gerações futuras. Cuidado, porque isso é uma pegadinha. Sustentabilidade não é questão relacionada a ambientalista, não. Né? Movimentos ambientalistas são movimentos mais radicais para preservar o meio ambiente sem tocá-lo. É uma preservação que a gente chama de 100%. Vocês lembram que eu falei que o meio ambiente é dividido em 3 conceitos? O meio ambiente subjetivo ou antropocêntrico, que é destinado para o homem, né? Que é as mudanças do espaço para atender às demandas do homem. Nós temos o meio ambiente objetivo ou biológico, que é aquele que realmente vai preservar o meio ambiente, o tornando intocado, e aí ele pode ser um parque, né, diferente de uma reserva, porque parque ecológico é patrimônio e tem que ser preservado, apesar de não necessariamente ser obedecido isso, né, mas a reserva ela pode ser utilizada futuramente. Né? Então, quer dizer, nós temos formas de gerir esse meio ambiente aí, tá? E eu imagino que Mariana vai estar presente lá na prova de vocês. Pelo menos alguma coisa relacionada a essa questão da gestão ambiental. Né? E desconfiem, não necessariamente essas pessoas obedecem às legislações ambientais previstas. Né? Então, quer dizer, muitas vezes elas ultrapassam aquilo que seria legal, em prol da questão econômica. Né? Então, cuidado, CESP é extremamente crítico. Tá? Não são professores que vão manter uma linha assim tradicional, não. Eles são críticos. Eles criticam bastante, principalmente da área de humanas. Então, geografia humana. Certo? Meus queridos, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço. E, ó, uma coisa que é importante. Amanhã, vai tranquilo. A parte de vocês já foi feita. Né? O que tiver que ser, vai acontecer. Né? A gente não tem que se sentir mal por alguma situação e nem muito bem para o outro. Tranquilo, vamos confiante. Né? Vamos com aquilo que vocês propuseram fazer. Né? Eu sei que para muitos aqui é uma definição importante, tá? Mas pense o seguinte, para muitas pessoas são conquistas, para outras são realizações. Certo? Então, não necessariamente uma conquista é uma realização. Tá? Então, são conquistas que podem aparecer para vocês,
São possibilidades que podem aparecer para vocês e essa é uma das possibilidades. Certo? Não é a única. Então, amanhã, não trabalhem o pensamento de vocês como sendo a única. Trabalhe como sendo uma das opções para vocês. Tá? E a gente ganha pela persistência. Tá? Nós aqui que trabalhamos com concurso, nós já passamos por diversas vezes por concurso e não fomos aprovados. Da mesma forma que nós já fomos aprovados também. Né? Pense que, independente do resultado, você vai continuar sendo você. Certo? Então, mais uma vez, um prazer imenso revê-los. Estava com saudades, tá? Dessas pessoas, olha, Gracinha lá do interior, eu lembro de você, né? Então, quer dizer, ó, que menino bonito, aquele ali, BH Bar, Boteco, é isso mesmo, né? Você já começou a entrar bem aí para fazer a prova amanhã, né, meu filho? Tente de amanhã para né, de hoje para amanhã ficar tranquilo, né? Dá um tapa nesse cabelo aí, dá uma relaxada, né? Não vai para boteco não, tá bom? Meu querido Washington, saudades, né? Você tá aqui, tá? Do lado do Valtinho, tá Valtinho e você, tá bom? Meus queridos, mais uma vez, meu muito obrigado, sucesso. E aqui, dê um feedback para nós aí, faz uma curtinha de fumaça. Eu passei meu e-mail para vocês, não passei? Pois é, mas manda um e-mail lá, manda um trem, manda vírus não, cavalo de Troia dando 3 coices na tela, não é isso não, né, de raiva. Não, pessoal, olha só o presentinho, o cartão que eu fiz para você, né, não é isso não. Mas você está proibido de mandar trem para mim, né. Então, quer dizer, essas coisas assim, mas né, dá um feedback para a gente, porque a gente também é importante para nós saber disso. Principalmente quando se trata de uma novidade, como a prova de geopolítica para vocês aí, né. E vai dar tudo certo, vou estar torcendo por vocês. Que horas que é a prova amanhã? 2 horas. Vou estar lá, focado, pensando em vocês. Viu? Hã? Acender uma vela. Só se for, né? 7 dias, 7 noites. Vou colocar numa borra de café, né? Eu já matei 3 pombos. A gente vai fazer um trabalho ali, né? Então, quer dizer, pode ficar tranquilo que amanhã, né? Nós vamos fazer né, um negócio bem caprichado. Meus queridos, um beijo grande. Valeu.